Olá pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula do MIT App Inventor. E conforme planejado, né, na última e nas últimas videoaulas, estamos falando agora sobre os sensores, né, do smartphone e os sensores que estão disponíveis aqui no MIT App Inventor para a gente trabalhar. Como eu tinha falado, essa parte é bem interessante. Qualquer smartphone dos modelos mais baratos já vem com uma série de sensores embarcados. Todos que eu vou mostrar aqui, ou pelo menos a grande maioria deles, tem em qualquer modelo de smartphone. Na aula passada a gente viu o GPS, né, para trabalhar junto com o mapa, ou só as informações do próprio GPS mesmo, para a gente poder manipular. E hoje a gente vai falar do acelerômetro, esse carinha aqui. Acelerômetro é uma coisa que veio bem forte, né, quando as últimas gerações de videogame, principalmente. Acho que muitos de nós, né, jogamos, acho que o Wii foi um dos precursores dele, que ele tinha aquela, como se fosse uma manetezinha, um bastãozinho, que a gente usava para jogar aqueles jogos de tênis, golfe, né? E aí ele conseguia mensurar a força que a gente fazia em movimento, né, para reproduzir lá no jogo. E aí veio o Kinect, veio depois a série de sensores dos principais consoles que a gente tem hoje em dia, todos passaram a usar essa abordagem, né? E hoje já é algo bem comum. E o próprio smartphone, né, se você for na loja de aplicativos da Apple Store ou da Google Play, tem uma série de aplicativos e jogos lá que usam o acelerômetro para dar essa sensação de a gente fazer movimentos com o celular, né? Ele detectar quais movimentos a gente está fazendo e também refletir ou, de certa forma, mapear a força que a gente está aplicando nos movimentos, que ele vai calcular em cima da aceleração. Né? Lembrando um pouco das nossas aulas lá principalmente no ensino médio, aulas de física, né? Força, o que é força? É massa vezes aceleração, né? A massa é sempre constante, que é ou do smartphone, ou do bastãozinho lá do videogame. Então a força vai ser associada à aceleração que a gente colocar naquele objeto. Tá? E é assim que o acelerômetro, né? Não por acaso tem esse nome, né, de acelerômetro, é algo que mede a aceleração. Então, quanto mais rápido eu fizer um movimento, né, eu estou parado e faço um movimento brusco, como se fosse dar uma raquetada de tênis, por exemplo. Vai ser uma aceleração que eu vou aplicar e aí o smartphone vai entender esse movimento e vai refletir. Então, eu vou já construir alguns exemplos, eu vou mostrar o acelerômetro é esse cara aqui, ó, o sensor. Se a gente trouxer ele para trabalhar em qualquer app, ele vira um componente invisível, né? Assim como o GPS, e assim como todos os sensores que tiverem aqui, vão ser sempre componentes invisíveis, né? A gente não vai ver eles no aplicativo em si, mas a gente vai poder trabalhar com eles. E só para dar uma mínima ideia de como é que o acelerômetro funciona, vale a pena dar uma olhada aqui na ajudinha dele. Né? Eu tenho uma figura aqui que vai ajudar a gente a entender. Então vamos tentar interpretar aqui basicamente o que ele faz. Ele vai medir a aceleração em três eixos, né? O nosso eixo tridimensional, o nosso espaço que a gente vive, etc. Que são os eixos X, Y, Z, os eixos clássicos que a gente usa, né, na física, matemática, para representar nosso espaço tridimensional. E como é que ele vai mensurar a aceleração que está a aceleração que está em cada eixo, né? Que no fundo ele vai transformar, a gente pode transformar isso numa aceleração resultante, né? Que vai ser uma aceleração que vai ser associada à aceleração vetorial de cada um desses eixos canônicos, né? X, Y, Z. Eu vou usar isso no meu exemplo, depois eu volto a falar um pouquinho mais de detalhe dessa questão da aceleração resultante. Mas a gente tem a aceleração que a gente pode decompor em cada eixo, né? Independente de qual posição está meu smartphone, em qual direção ou sentido eu faço o meu movimento, a gente sempre pode decompor a aceleração resultante nos nossos três eixos canônicos tridimensional x, y, z, né? Quem, como eu falei, né, já passou pelo ensino médio, já viu muito isso, já fez várias contas associadas a isso, e aqui a ideia é a mesma, tá? Então o eixo X, né, ele associa, ó, diz quando o smartphone está em repouso numa superfície plana, imagine que você pegou seu celular, deixou numa mesa ou em qualquer superfície plana, se você pegar o seu celular
inclinar ele para a direita, né? Ou seja, levando o lado esquerdo do telefone, vai ter uma variação na aceleração do eixo X que está sendo aplicada sobre o telefone. E no outro sentido, né, negativo, quando você inclinar o celular para a esquerda, ou seja, você tentar elevar do lado direito. Vamos pegar a figura aqui, que vai ajudar a gente a ver. Ó. Aqui está o seu smartphone numa superfície plana, imagina que aqui ele está em cima de uma mesa, alguma coisa. Então esse aqui é o eixo X que ele estava falando. Ó. Então, ó, se eu pegar e tentar levantar essa parte direita do telefone, né, ou seja, eu vou tentar equilibrar o smartphone em cima dessa lateral aqui, vou tentar trazer ela para cima, né, virar o smartphone assim, ó, eu estou andando no eixo negativo do X, então a gente vai ver um valor do acelerômetro entrando para negativo. Por outro lado, se eu pegar esse lado e levantar, né, agora eu estou tentando apoiar o smartphone em cima dessa base aqui, eu estou fazendo um movimento em sentido do eixo positivo X, tá? Então o eixo X é isso, é esse eixo aqui, onde se eu pegar esse lado e inclinar, né, em cima dessa base, ele vai assumir um valor negativo na aceleração, né? E se eu pegar esse lado e inclinar para lá, em cima dessa base, ele vai ter um reflexo positivo na aceleração do eixo X. Então esse é o eixo X. Vamos falar do eixo Y. O Y, a mesma coisa, celular em repouso, tá? Vai ter uma variação positiva da aceleração quando a base do celular for levantada. E negativo quando o topo do celular, né, geralmente onde fica lá a câmera frontal, for elevado. Então vamos para a figura aqui para a gente ver o eixo Y. Ó, o eixo Y aqui. Aqui está a base do celular, aqui está o topo. Então, se eu tentar botar esse celular de pé, por exemplo, né, levantar isso aqui em cima dessa base, eu estou andando em direção à aceleração negativa no eixo Y. E por outro lado, se eu tentar equilibrar o smartphone em cima dessa base, ou seja, levantar isso aqui, eu estou indo em direção à aceleração positiva no eixo Y. Tá? Então, eixo X, que a gente faz aqueles movimentos aqui nas laterais, eixo Y, que a gente faz os movimentos ou na base ou no topo do smartphone. Tá? Então, e agora, o último que falta é o eixo Z. O eixo Z ele vai estar associado, né, geralmente, nesse esquema de superfície plana, né, o smartphone está parado, mas eu tenho uma força atuando sobre ele, né, que é a força que atua sobre qualquer elemento com massa no planeta Terra, que é a nossa força gravitacional, né? O G, geralmente, né? Aquela variável G na física que a gente usou tanto. Então ele associa a aceleração no eixo Z justamente à força gravitacional da Terra. Tá? Então ele vai ser menos 9,8 quando o dispositivo estiver parado, naquela posição que a gente mostrou na figura, com a tela virada para cima, né? Paralela ao chão. E mais 9,8 se eu virar a tela dele para baixo, tá? É justamente para a gente ter um sentido de qual sentido a força da aceleração, desculpa, não, a força gravitacional, né, que trabalha com a aceleração gravitacional está funcionando. Então, tela para cima, eu tô com aceleração negativa. Tela para baixo, eu tô com aceleração positiva. Vamos lá para a figura, ó. Né? Aqui o eixo Z, ó. Então eu tô com a tela para cima, né? Ó, tela para cima, tá? Então tem o eixo aqui do Z e se eu virar, né, a tela para cima, ó, são positivas. Se eu virar a tela para baixo, né, outra negativa. Então a positiva e a negativa vai estar associado à força que a força peso, né, tá agindo sobre o smartphone. Então, qualquer movimento, na verdade, que eu fizer com o meu celular, inclinar, levantar, girar para um lado, girar para o outro, vai refletir nos valores da aceleração que o acelerômetro vai estar captando. Por isso que ele é muito usado, né, para captar movimento, porque qualquer movimento que eu faça, eu estou no nosso espaço, né, tridimensional, e aí ele vai captar alguma força, né, na verdade, alguma aceleração, de acordo com aquele movimento, e vai capturar isso nas variáveis do acelerômetro, tá? Então, né, acho que aqui do eixo está mais ou menos compreendido, tá? Tem um monte de figura na internet, quem tem vídeos sobre isso, né, mostrando, e
e é bem tranquilo, mas acho que ficou bem claro, né? Então, voltando aqui para a aplicação, ó, então tem essa ajudinha aqui, né, que está traduzida lá para o português. Então, trouxe o acelerômetro para cá. Inicialmente, para a gente ver não, porque eu não vou conseguir ver com o emulador. Você vai precisar instalar a aplicação app no seu celular para você ver isso que eu vou fazer agora. É interessante para você compreender de fato, né, quem às vezes ficou com alguma dúvida em relação à imagem que eu mostrei, ou quer ver na prática como é que essas coisas se relacionam em relação ao acelerômetro em si. É interessante fazer esse teste inicial que eu vou mostrar, que é o seguinte: vamos colocar aqui, ó, 3 legendas, coisa bem simples, tá? Só para a gente ver os valores dos eixos do acelerômetro e vocês movimentarem o celular e de fato verem como está variando a aceleração em cada eixo, tá? Então vou botar aqui, ó, para a gente poder ver os valores nos eixos X, Y, Z que o acelerômetro vai capturar, tá? Vou fazer esse exemplo agora com vocês. Como eu falei, só não vou botar ele para executar, mas se vocês seguirem os passos que eu estou fazendo aqui, vocês podem testar no celular de vocês e vai funcionar. Então essa legenda aqui eu vou querer que mostre o valor do eixo X, tá? E aqui essa legenda 2, vou até renomear ela para X, ela vai ser a legenda que vai mostrar o eixo X. Vou deixar ela sem texto porque ela vai mostrar um valor, né? Agora essa outra legenda aqui vai ser para o eixo Y. Então a legenda 4 vai ser a Y. E eu vou tirar o texto da legenda 4. E a legenda 5 eu vou querer mostrar o eixo Z. E aqui eu vou tirar o texto da legenda 6, que vai ser a legenda que vai me mostrar o valor do acelerômetro no eixo Z. Então eu vou botar esses 3 vezes X, Y, Z. Já coloquei o componente acelerômetro. E a ideia é a gente movimentar o celular, né? Deixa até inicialmente, né, naquela posição inicial, em cima de uma mesa, em cima de uma cadeira, qualquer superfície plana, de preferência paralela ao chão. Se não for paralela, você já vai sentir alguma variação nos eixos, nos valores, tá? Então, deixa numa superfície paralela e a gente vê o comportamento. Em relação ao acelerômetro em si, ó, a gente tem basicamente 2 propriedades. O intervalo mínimo em milissegundos, que ele está medindo variação de eixo. Então é igualzinho ao GPS na outra aula. É o intervalo que eu digo para o acelerômetro que ele vai captar os novos valores nas 3 dimensões de aceleração, tá? Ou de forças que estão agindo nele, né? Lembrando, força é massa vezes a aceleração. Como a massa é constante, se eu vario a aceleração, eu vou variar a força, tá? Então, se eu fizer qualquer movimento do smartphone, a força resultante ou a força em cada eixo é alterada e aí a gente tem um valor diferente em cada eixo também captado pelo acelerômetro. Então eu estou dizendo aqui, ó, 400 milissegundos, né, 0,4 segundos, ele faz uma nova leitura dos valores do acelerômetro. Eu posso configurar isso, né? De novo, a mesma observação que eu fiz no GPS. Esse intervalo aqui, padrão, já é muito bom. Mas se você quiser uma coisa mais fina, que pegue uma variação maior, né, um menos intervalo de tempo, você pode diminuir aqui para 100, né, fazer a cada 0,1 segundos, né, 100 milissegundos, ou até menor. Qual o problema disso? Bateria, né, do telefone. Quanto mais eu diminuir a janela de monitoração, ou seja, fazer mais medições em uma quantidade X de tempo, eu vou acionar mais o sensor e meu celular vai gastar mais bateria. Então eu sugiro, isso aqui não precisa mudar, tá? 400 já está muito bom. O que talvez valha mudar, até para vocês verem um pouquinho a variação, porque cada celular tem um acelerômetro distinto, né? Às vezes pode ser o mesmo fabricante, mas o hardware, né, o modelo pode ser um, outro. Então, às vezes, um celular é um modelo mais sensível de acelerômetro, outro é um pouco menos sensível. Varia bastante. Eu já vi algumas variações que você consegue captar, né, intuitivamente que o acelerômetro tem uma variação, tem uma sensibilidade diferente.
mas você pode mexer na sensibilidade dele, tá? O padrão é a moderada, tá? Você pode colocar uma sensibilidade muito forte e até é interessante, às vezes, modificar isso. Você pode fazer isso lá nos blocos, né? Para não precisar ficar mudando a aplicação e depois compilando e baixar. Você pode botar botões lá nos blocos para mudar a sensibilidade, né? Eu mostro lá daqui a pouquinho nos blocos como é que eu faria isso. Mas você vê que a variação que vai aparecer aqui nos eixos X, Y, Z, de acordo com essa sensibilidade, é bem perceptível. Se eu botar a sensibilidade forte, eu quase não consigo ver os valores que estão aparecendo aqui, porque eles variam muito rápido, né? A própria, digamos, a trepidação que a gente está natural da Terra, das placas tectônicas, nessa sensibilidade forte, ele quase capta isso. Então, isso aqui não para, fica uma coisa frenética de valor. Você mal consegue ver o valor porque está muito sensível o acelerômetro. Então, essa moderada ele consegue estabilizar um pouco e é mais que suficiente para basicamente todas as aplicações que você usar o acelerômetro. Você consegue ver os valores de uma forma mais clara aqui, se você quiser ver isso, né? E ele de fato tem uma resposta mais, digamos, próxima aos nossos movimentos naturais, né? Como o ser humano e tal, de velocidade de movimento, né? Se eu boto a sensibilidade muito forte, só um tocar no smartphone já muda completamente os valores desses eixos, tá? Então vocês podem até fazer esse teste, mudar a sensibilidade lá pelos blocos, mas o que eu queria mostrar aqui pelo esse teste bem simples, né? Como é que eu faria isso? Ó? O smartphone basicamente tem esse bloco, né? Tem outros blocos, deixa eu botar aqui que passou meio rápido. Eu posso ter um bloquinho que é o shaking, que a gente chama, né? Que é o sacudindo, que é algo, se você sacudir o seu celular, ele vai startar um evento, né? Pode ver que é um bloco autocontido, ó, que o que starta ele vai ser sacudir o seu celular. Né? Eu lembro até de lá em meados dos anos 90, final dos anos 90, início dos anos 2000, eu não vou lembrar a fabricante, acho que era a Nokia ou a Motorola, lançou um celular, né? Lembra que na época o smartphone ainda nem existia, os celulares ainda mal eram touch, né? Mas era um celular que você ativar a câmera dele, você sacudia ele. E aí ele ativava a câmera para você poder tirar foto. Né? Era com isso, com acelerômetro. Você dava uma sacudida, a câmera ativava. Vocês podem até usar esse bloco aqui para alguma aplicação que vocês querem. Sacudir o celular, muda a cor da tela. Sacudir o celular, toca uma música. Enfim, é só usar esse bloco aqui, que ele é autocontido. Se você sacudir o seu celular, vai disparar os eventos que você programar aqui. Tá? Eu não vou usar ele no nosso exemplo, eu vou usar esse aqui. Ó. O que é esse? É quando houver qualquer... Opa, desculpa, peguei dois blocos. Quando houver qualquer variação de valores, seja no eixo X, Y ou Z, se um deles variar, esse bloco é startado, né, um evento. Pode ver que é um bloco autocontido, igual o do sacudir, né, ele não é encaixável em lugar nenhum. O que dispara esse cara? Quando houver variação desses três valores. Tá? E como geralmente o acelerômetro é bem sensível, isso aqui é disparado quase sempre se você programar. Tá? Lembrando que a questão da sensibilidade, lá, se você botar a sensibilidade forte, aí isso aqui vai ser disparado o tempo todo, praticamente. Porque na forte, qualquer micro variação em qualquer eixo já vai ser perceptível pelo acelerômetro. Tá? Então, como eu faria para ver qual o valor, né, dos eixos X, Y, Z do acelerômetro, ver naquelas legendas? Seria só pegar aqui as legendas, ó, mostrar aqui no texto da legenda X, né, que vai me mostrar o valor de X, ó. É aquela história de ter variável interna a essa bloco, né? O próprio valor do eixo X eu pego daqui, né? Assim como o GPS também tinha era velocidade, altitude, latitude, longitude como variáveis internas do bloco do GPS, o acelerômetro tem o valor dos três eixos. Então é só pegar aqui, ó, Y, opa, texto, né? Para poder mostrar um valor. A variável do eixo X do acelerômetro, Y, desculpa, e a variável aqui do eixo Z. Então, ajustar a legenda da variável do eixo Z, texto, Z. Bom, com isso, você consegue fazer aquele teste que eu estava até mostrando na imagem, né?
Smartphone, aqui estão as legendas que vão aparecer os valores. Você pode deixar o smartphone nessa posição aqui inicial e ir experimentando movimentar ele, rotacionando ele assim, virando ele para cima ou para baixo, né, para a esquerda, levantando essa parte esquerda, levantando a parte direita, levantando a base, levantando o topo, virando ele de cabeça para baixo para você ver a variação no eixo Z. Tá? Então esse é um teste, digamos, inicial para você poder entender melhor como é que essas leituras dos eixos X, Y, Z, né, que representam o nosso espaço tridimensional, são captadas pelo acelerômetro. Tá? Então, pode botar essa aplicaçãozinha aqui para rodar, quem quiser fazer esse teste, compila ali, né, e bota para rodar, que ela vai funcionar muito bem. Tá? Mas o que eu queria agora fazer uma aplicação mais, digamos, útil, né, no sentido de entretenimento e fazer algo mais legal, com o próprio acelerômetro, né, pegando essa questão de que ele consegue captar os movimentos, a velocidade dos movimentos que a gente está fazendo, né, a força que a gente está imprimindo no movimento. Né. Então lembra, como eu falei, lembra lá do Wii, né, que você segurava lá aquele bastãozinho. Lembra que a gente pode fazer qualquer coisa, qualquer aplicação que seja similar, só que ao invés do bastão a gente vai estar usando o nosso smartphone. Tá, então vou tirar essas legendas aqui, ó. Tá? Vou apagar tudo, como se fosse começar um projeto do zero. Vou deixar só o acelerômetro propriamente dito. E o que eu vou fazer de aplicação? Eu vou fazer tipo um sabre de luz. Quem gosta de Star Wars, né, como eu, sou bastante fã, né, a trilogia inicial pegou quando eu era bem criancinho, então fiquei maravilhado lá com aquele universo. Já vi todos os filmes trocentas vezes, né, cada um, e vejo mais. Toda vez que está passando eu paro para assistir. Então eu vou fazer existe aplicativo para isso, já tinha até baixado um muito tempo atrás no meu smartphone para brincar com a minha filha. É um aplicativo de sabre de luz que, de acordo com o movimento que você faz no celular, ele faz aqueles, né, sons de sabre de luz para lá, para cá, ativando. Então eu vou fazer isso com o smartphone. Tá? Ele vai simular como se eu tivesse fazendo uma luta, né, digamos assim, de sabre de luz. E os sons que vão ser emitidos pelo celular vão estar associados aos movimentos que eu estou fazendo com o sabre de luz. E eu vou usar o acelerômetro para isso. Tá? Então, como é que eu trabalho com sons no App Inventor? Né? Algo que eu nunca mostrei. Mas é o seguinte, primeiro, onde eu consegui os sons de sabre de luz? Né? Você vai lá no Google, bota lightsaber sounds, ou em inglês tem muito mais opção. Né? Você tem uma série de páginas e sites que possibilitam você fazer o download de vários movimentos de sabre de luz. Tá? Então, os que eu vou usar aqui, eu peguei nesse lightsaber sounds aqui, ó, soundboard.com/sb/lightsaber sounds. Aí ele tem aqui, ó, uma série de opções, até para você ouvir previamente qual é o som e ver se vale baixar ou não. Aqui você ouve, aqui você baixa. Eu vou pegar, por exemplo, esse cara aqui que eu peguei, que é como se fosse o sabre de luz sendo ativado. Ó, vou dar o play nele aqui, ó. Olha lá, aquela ativação do sabre e depois aquela vibração um pouquinho que ele fica. Né? Então eu vou usar esse para iniciar o app, como se eu estivesse ligando meu sabre de luz. Então esse aqui tem vários, ó, golpes, ó, por exemplo, tem esse aqui, ó. Tá? Então você pode ir experimentando aqui e usar o que você mais desejar. Esse foi uma das fontes que eu peguei de som. E o outro foi aqui, ó, nesse theforce.net/fanfilmes/postproduction/soundofx/soundofx02.asp. Tá? Só botar esse caminho aí no seu navegador. Aí ele é o do jogo, né, do Dark Forces 2, né, Jedi Knight, um jogo. E ele pega basicamente todos os sons que tem no jogo para você poder usar para você quiser. Aí eu baixei esse aqui, que é os arquivos, ou é Wave ou é MP3 sempre, né, arquivos de som pequenininhos, né, a ideia é essa, é um som unitário, digamos assim, que é de lightsaber, sabe, de luz. Você pode pegar de blaster, né, de pistolas, Stormtroopers, tem as falas dos Stormtroopers.
sons da força, de nave, aquela força movimentando coisas, enfim, você pode brincar aí à vontade. Tem várias outras páginas também que tem sons, tá? Mas eu peguei os que eu vou usar desses dois lugares, tá? Aí fiz o download, fiz o download aqui para mim, tá? Então os sons que eu vou usar são esses aqui, ó. É esse aqui é aquele como se tivesse. Esse aqui é o ativando que eu acabei de mostrar, ó, mostrar de novo. Ó. Ativei o sabre de luz, tá? Agora tem um outro que é o sabre de luz ligado, mas parado, né? Como ele ficasse naquela vibração. Esse aqui, ó. Como se eu tivesse ligado ele, mas eu tô parado, né? Tô sem movimentar. E eu peguei um último som, tá? Vou usar 3 sons, que é o deu como se fosse golpeando com sabre de luz, né? Fazendo os movimentos, que é justamente eu sair daquele estado parado, né? Que eu não estava aplicando força nenhuma no smartphone, a única força atuando sobre ele era a força peso gravitacional. E aí quando eu vou fazer um golpe, né? Como se fosse uma raquete de tênis, imagina aí, eu vou fazer um golpe rápido, né? Jogando uma aceleração bem rápida. E aí o meu smartphone vai pegar pelo acelerômetro que a minha aceleração resultante, no caso, foi um valor maior que X, e eu vou disparar o outro som, que é esse som aqui do Clash. Ó. Tá lá, que é como se eu tivesse dado um golpe com o smartphone ou com sabre de luz. Tá? Então eu vou usar esses 3 sons. Tá? E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que levar lá para o App Inventor esses sons, fazer o upload deles lá. Ó. Eu faço aqui, ó. Qualquer arquivo de mídia, música, imagem, foto, quem já usou foto como imagem de fundo, alguma coisa assim, subiu os arquivos por aqui. Então eu subo aqui cada arquivo de som. Vou começar pela ativação dele, esse Cool Saber. Subi, ó. Agora eu vou subir o dele vibrando, né, parado, que é o Lightsaber Pulse. Tá aqui. E agora o último arquivo é o do golpe, né? Eu fazendo como se fosse um golpeamento com o lightsaber, que é o Clash. Tá, vou usar esses 3 valores. Agora, esses sons, digamos assim, eles estão disponíveis para eu usar no meu app, tá? E como é que eu uso ele de fato? Aí eu tenho que associar a isso aqui, ó, na mídia. Eu vou usar 3 sons, né? Então eu trago 3 ícones de som para cá, ó. Também invisível, ó, como se fosse o acelerômetro. Então, som 1, som 2, som 3. E aí eu associo que o som 1, ó, aqui na fonte, ó, vai ser o meu sabre de luz ligando, ó, com o saber.mp3. O som 2 vai ser o dele, o sabre de luz ligado e parado, que é o Lightsaber Pulse. Está em formato Wave aqui. E o som 3 é o golpe, né? Esse aqui é o Clash.mp3. Então, dessa forma, ó, eu associei os sons, né, esse componente, desculpa, som que eu estou usando no meu app, estou dizendo qual som é, de fato, né, qual efeito sonoro de acordo com a mídia que eu subi. Né? Então, o som 1 é ligar o sabre de luz, o som 2 é o sabre de luz ligado, mas sem golpear, e o som 3 é o golpeamento, propriamente dito. Né? Então, com isso, eu tenho os componentes necessários aqui para fazer o meu sabre de luz, né? Um protótipo aqui de sabre de luz. Então, vamos lá para os blocos agora. Então, eu vou usar esse bloco aqui do acelerômetro, propriamente dito. Tá? Desculpa, quando eu estava fazendo o exemplo anterior, eu falei que a gente conseguia mexer na sensibilidade do acelerômetro pelos blocos também, tá? É aqui, ó. Se eu quiser ajustar a sensibilidade do acelerômetro, é só vir aqui, ele tem já a sensibilidade de dizer se eu quero moderado, forte ou fraco. É só seguir esses valores aqui, essas strings, ó. Fraco, moderar ou forte, tá? Então, eu consigo botar uma caixinha de texto aqui com a sensibilidade que eu quero. E é o que eu falei que você podia, por exemplo, se eu quero testar com aquelas legendas do exemplo anterior, uma sensibilidade diferente, eu posso associar isso a um botão de sensibilidade fraca.
Depois tem outro botão para ajustar aqui a sensibilidade para forte. Enfim, tá? Desculpa, eu tinha falado que ia falar, esqueci. Então fecha esse parênteses e volta aqui pro sabre de luz, né? Então no meu sabre de luz eu vou fazer o seguinte, ó. Quando a tela foi iniciada, ó, eu posso usar esse bloco associado à tela, né? Eu já quero que quando meu app começar, ele faça o som do sabre de luz ligando, né? Então, como é que eu faço isso? Eu vou fazer duas coisas aqui até que são diferentes. Primeiro, como meu sabre de luz vai ser vermelho, né? Em homenagem aí ao Sith, né? O grande Darth Vader. Vou botar ele vermelho aqui, mas vocês podem mudar a cor. Vou botar cor nenhuma, né? Ficaria a cor padrão branca, mas eu posso mudar a cor de fundo, para vermelho. Tá? Vi aqui em cor, né? Vou botar aqui vermelho, tá? Então aqui a gente, quando o app iniciar, ele já vai mudar a cor de fundo para vermelho. E quando o app iniciar, eu quero aquele som que é o sabre de luz ligando, né? E onde está ele? Está no meu som 1 aqui, tá? Então eu vou chamar, ó, esse som 1 para tocar, tá? Então quando a tela for iniciada do meu app, ele vai mudar a cor de fundo para vermelho e vai tocar o som 1, né? Para só vocês quiserem lembrar qual é o som 1. Aqui, ó, o som 1 é o som de ativação do sabre de luz, tá? Então ele vai fazer aquele som de ativação, tá? Que eu já mostrei aqui como é que ele funciona. Então isso vai acontecer quando o meu app for iniciado. E agora eu vou usar a questão do acelerômetro propriamente dito. Por quê? Porque eu tenho agora mais dois sons para tocarem. Primeiro, quando o celular está parado, né, digamos assim. Quando ele está parado, eu quero aquele som que é o que eles chamam de pulse do sabre de luz, né? Que é o sabre de luz parado, só vibrando, digamos assim, né? Esse é o meu som 2, ó. Só para voltar aqui, desculpa. Som 2 é o Lightsaber Pulse. É ele parado sem golpear, mas fazendo aquele zoom, aquele barulho lá sensacional que bolaram pro sabre de luz, né? Então, quando meu celular estiver parado, eu quero que fique com esse som 2. E quando eu golpear, né, eu quero que toque o som 3, que é aquele som do golpe, tá? E como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar para saber se ele está parado ou eu estou movimentando com força, golpeando, né? Eu tenho que usar a aceleração resultante, né? Que eu já tinha comentado no início. Lembra lá agora, de novo, um pouco da física vetorial? É para eu pegar o módulo dos vetores, né? Decomposto nos eixos canônicos x, y, z. Para eu pegar o módulo resultante, é a raiz quadrada da soma dos quadrados do valor de cada eixo, tá? Então, eu com a raiz quadrada do valor da soma de cada eixo, eu consigo fazer a aceleração resultante. Então, é isso. Fazer a aceleração resultante de acordo com a soma dos quadrados de cada eixo, a raiz quadrada da soma dos quadrados, né? Então, o valor de cada eixo eu já tenho aqui, tá? Então, o que eu vou fazer, ó? Né? Lembrando que isso aqui, ó, esses valores já vão ter alguma variação, mesmo só se eu segurar o celular na mão, né? Próprio segurar o celular na mão, eu estou impondo micro vibrações naquele celular, que mesmo na sensibilidade moderada, aqui, ó, que eu botei, ele já consegue captar que eu tô com o celular na mão, ele não está parado numa superfície, digamos assim, ele está na minha mão. Então, isso aqui já vai ser disparado se eu tiver com o celular na mão, tá? Porque vai ter alguma variação no valor dos eixos X, Y ou Z. Então, de cara, quando eu colocar o celular na mão, já quero que toque aquele som do pulse, né? Que é o som 2, ó. Então, quero que isso aqui aconteça. Quando houver mesmo uma pequena variação nos eixos X, Y, Z, eu toque esse som, que é o som do sabre de luz ligado, mas sem fazer golpe, sem estar se movimentando. Mas ele está na mão, né? E aí, o que eu tenho que fazer? Agora eu vou botar um if aqui, né, um se, para ver o seguinte: quando a aceleração resultante desses três eixos
for maior do que um valor qualquer, né, ou a força resultante, a gente pode pensar assim, aí eu vou tocar aquele som 3, que é o som do golpe. Né? Então, aqui no momento que eu tô com o sabre de luz no smartphone parado na minha mão. Se eu for fazer aquele movimento de golpe, como se fosse uma raquete, eu vou querer disparar o terceiro som, tá? E aí como é que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, né? Vou colocar um if. Eu vou dizer que se a minha aceleração resultante, ou meu valor resultante dos três eixos, for maior do que um valor qualquer, eu vou tocar o eixo, o som 3, que é justamente eu fiz um movimento de golpe, né? A aceleração deu um pico, né? Deu um salto, digamos assim. Porque eu fiz um movimento, né, forte, meio brusco, digamos. Eu tô querendo golpear alguém com uma espada, tá? Então eu quero tocar o terceiro som, tá? E aí como é que eu faço isso? É só vir aqui na matemática, tá? A matemática já tem alguns elementos aqui, ó, que é a própria raiz quadrada, ó, lembrando que eu falei, ó, como é que eu pego a aceleração resultante? É a raiz quadrada da soma dos quadrados do valor de cada eixo, tá? Então, eu vou pegar isso aqui, ó, e jogar num somatório, que é aqui a soma. Eu tenho três valores para somar, que é o quadrado de x, quadrado de y, quadrado de z. Então, coloco aqui que vão ser 3, ó. Vou encaixar aqui. E o que vai entrar aqui? O valor aqui, ó. Como eu estou trazendo o bloco fora desse bloco aqui, que é autocontido, ó, ele vai botar uma luzinha vermelha para dizer que eu não posso encaixar ele fora daqui. Mas você vai ver que quando eu trouxer esse bloco azul aqui para dentro, né, com um bloco vinculado a esse bloco aqui do acelerômetro, isso aqui vai sumir. Só que isso aqui, na verdade, né, eu botei que isso aqui eu tenho que elevar ao quadrado. Né? Então, ó, aqui está o bloco de elevar alguma coisa a alguma potência. Como eu quero quadrado, vou botar aqui a potência 2. Ó. Então aqui eu já tenho ó, o quadrado do eixo x, vou botar aqui. Eu vou somar com o quê? Eu vou copiar esse bloco aqui, ó, porque ele já está com o quadrado. Vou somar isso com o quadrado do eixo y. Não está aparecendo, mas não tem problema, eu pego aqui. Ó. Quadrado do eixo y. Vou somar com o do eixo x, que eu já botei ali. Só chegar para cá porque fica grande isso aqui, né? E agora o quadrado do eixo z. Aqui já vou reaproveitar, vou tirar só o do y, que agora vai ser o do z. Aqui na soma, e o quadrado do eixo z. Então aqui ó, está a raiz quadrada da soma dos quadrados de cada eixo. Assim que eu vou pegar a minha aceleração resultante. E aí eu tenho que pensar o seguinte, eu só vou querer disparar o terceiro som se eu fizer um movimento com uma intensidade razoável, né? Que é como se fosse aquele golpe de espada. Então eu vou dizer que, no meu caso, o acelerômetro que eu testei, que foi no celular da minha filha, eu coloquei como 15, como valor, que se ultrapassar 15, essa expressão aqui, né? A raiz quadrada da soma dos quadrados, ultrapassar o valor 15, significa que eu fiz um movimento brusco o suficiente para ser um golpe. Só que lembra que eu falei que cada acelerômetro, cada smartphone tem uma configuração um pouco diferente. Então vale a pena vocês testarem no celular de vocês, ver se 15 é um valor razoável. Às vezes pode ser menos, pode ser mais. Se for menos, se você colocar um valor muito baixo, o que vai acontecer? Qualquer movimento não tão brusco, né, só chegar o smartphone na mão, né, movimentar a mão bem lentamente para o lado, ele pode captar e ser maior do que o valor limite que você colocar aqui e disparar o som 3, que é o som de golpe. Então, o que acontece? Que eu fiz até o teste. Como é que eu cheguei nesse valor 15? Eu fui testando aqui. Eu fiz, botava no smartphone da minha filha, testava, fiz de novo, testava, fiz com 10. O que 10 aconteceu? Ficava disparando o som 3 de golpe toda hora, mas eu não queria. Eu queria que o golpe fosse um golpe substancial, né, com uma força razoável. Então, eu vou usar o bloco... o primeiro se, né? Desculpa, se, controle aqui, ó, o if. Eu vou dizer que se isso for, tem um bloco aqui matemático, ó, que isso aqui, vou encaixar aqui, se isso for maior, ó, esse bloco é maior, diferente, igual, tá? Se isso for maior que 15, eu vou encaixar aqui,
que é isso, né, digamos? De novo, é a aceleração resultante, é o valor resultante dos três eixos vetoriais, né, tridimensionais, 15, tá? Então eu vou dizer que se isso aqui acontecer, ó, que é isso? Se a resultante, que é a raiz quadrada da soma dos quadrados, for maior do que 15, eu vou disparar. Ah, eu já tinha colocado o if aqui, perdão. Não pensei. Eu vou disparar o som 3, tá? Se isso aqui acontecer, então o som 3 dispara. O som 3 toca, né, digamos assim. Tá? E aí que eu falei, testa no smartphone de vocês esse valor. Tá? Eu testei o meu com 10, o que aconteceu? Que eu estava contando aqui, eu parei para reposicionar os blocos. Com 10, som 3 de golpe ficou tocando toda hora, mesmo quando não era um golpe. Tá? Por quê? Porque eu coloquei um valor baixo e esse valor resultante sempre passava desse valor. 15 foi um valor razoável que aí eu aplicando um golpe, né, de um golpe de espada, digamos assim, ele de fato tocou o som 3, que é o som do golpe, nesses momentos. E quando eu ficava com o celular parado na mão, ou fazia movimentos bem leves, né, como eu estivesse andando, ou alguma coisa, só chegando a mão para o lado bem levemente, eu ainda continuava com o som 2, que é aquele som constante do pulso, né? Tá? Então é isso. Podem botar isso para rodar no celular de vocês, né? Se vocês quiserem aí ser mais Jedi do que Sith, né? Se quiserem colocar uma cor, coloca o azul, né? Ou verde, de repente, como cor, né? Aí é a critério de vocês, pode colocar cor nenhuma, etc. Mas com essa configuração dos blocos, eu consigo fazer esse meu sabre de luz, tá? Se ficar tocando o som 3, que é o som de golpe toda hora, aumenta esse valor aqui, tá? Porque você vai querer que isso só aconteça com um valor resultante mais alto. Por outro lado, se você está golpeando bastante e o som do golpe não está aparecendo, diminui esse valor aqui para 10, 9, enfim, acaba tendo que ter alguns testes para você chegar no ajuste fino desse valor aqui propriamente dito. Tá? Mas 15 no meu caso funcionou bem, mas vocês podem experimentar aí para o smartphone de vocês. Tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.